meus companheiros, tudo bem? Um prazer estarmos aqui novamente para nós considerarmos mais alguns tópicos da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Nós vamos considerar as nossas perguntas bíblicas respondidas. Dentre diversos assuntos que nós temos para abordar à base das Escrituras, nós vamos selecionar, vez por outra, alguns deles. Vamos tentar fazer abordagens diretas, específicas. Nós vamos tentar ser bem sucintos na nossa explicação para não complicar demais. E como a proposta dessa sessão, Perguntas Bíblicas Respondidas, é usar a Bíblia como base, nós sempre vamos estar lembrando a base dessa consideração, que é 1 Coríntios 4, versículo 6, que em suma diz: não vá além das coisas escritas. Qual é a pergunta que nós queremos abordar neste vídeo? É a seguinte. Talvez a pergunta para você possa não ter muito sentido, né? Parecer que a resposta é óbvia demais, mas é importante lembrar que quando nós abordamos essas perguntas aqui sugeridas, é que em alguns segmentos religiosos, tanto seitas quanto religiões grandes, né, denominações ditas cristãs, têm pensamentos divergentes a respeito desses assuntos que nós chamamos a atenção aqui nas perguntas. Embora para você talvez a resposta seja óbvia, ou talvez você concorde de cara com a resposta que está sendo sugerida com o texto que nós estamos utilizando, lembre-se que existem segmentos religiosos, existem seitas de controle mental, existem religiões totalitárias, cujos líderes, cujos representantes delas, que são considerados como autoridade máxima na interpretação da Bíblia, interpretam estas mesmas questões de formas totalmente diferentes do que o texto bíblico diz. A exemplo disso, nós vamos levantar aqui a pergunta: será que Judas Iscariotes estava no momento da celebração da morte de Jesus? Ou seja, o momento em que Jesus passou o pão e disse: é meu corpo, este pão representa o meu corpo. E passou depois o vinho, dizendo: este cálice de vinho representa o meu sangue. Será que Judas Iscariotes estava neste momento desta celebração? Talvez você diga: óbvio que estava. Mas alguns segmentos religiosos, seitas de controle mental, algumas delas, os seus líderes interpretam de forma diferente. E os seus membros, os membros que estão debaixo da hierarquia de poder desses líderes religiosos, não podem questionar qualquer interpretação que os seus líderes façam. Mesmo que a Bíblia diga que 2 mais 2 é 4, se os líderes religiosos dessas religiões ou seitas de controle mental disser que 2 mais 2 é 15, eles têm que aceitar isto como verdade inquestionável. Infelizmente é assim. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito o que ele disse aqui, antes de responder sobre Judas. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 15. Esse é um texto também que de vez em quando nós vamos trazer aqui para justificar talvez algum sentimento um pouco mais fervoroso em dizer algumas verdades da Bíblia. Talvez você diga, né? Por que está falando desta forma, com esse ardor todo? É por causa desse sentimento de Jesus aqui que nós queremos defender. Esta é a bandeira que nós queremos levantar. A de defender a verdade das Escrituras. Nós queremos levantar a bandeira de defender aquilo que a Bíblia ensina. A bandeira que queremos levantar aqui é de pregar apenas o ensinamento da Bíblia e não ideias de homens nem interpretações de pessoas. Essa é a bandeira que nós queremos defender. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor, o verdadeiro amor, se alegra com a verdade. E a verdade está contida aqui. Por isso Jesus falou aqui em Mateus 15, do versículo 7 ao 9, ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. É em vão
que me adoram, porque ensinam os mandamentos de homens. Ou ensinam, depende da doutrina, né? da tradução, porque persistem em ensinar doutrinas de homens, ou como mandamentos, doutrinas de homens. Estes são chamados por Jesus de hipócritas, porque eles consideram as interpretações de homens como superior ao que a Bíblia realmente ensina. Com esse pensamento, vamos lá em Lucas capítulo 22 e vamos desmistificar esta doutrina que alguns líderes fazem, ou essa ideia, né, de que Lucas, quando disse o que ele disse aqui, não sabia o que estava dizendo. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 22, e nós vamos ver dos versículos 19 em diante. Preste muita atenção nessas palavras que Lucas escreveu, e depois nós vamos trazer a qualificação de Lucas para dizer o que ele disse. E vamos ver a quem você vai dar ouvidos: a Lucas ou aos líderes religiosos que dizem diferente do que Lucas diz. É você que vai analisar isso, é você que vai julgar isto. A responsabilidade é sua. Veja aí, em Lucas 22, 19 em diante. Tomando o pão, deu graças, e partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído. E começaram a indagar entre si quem deles havia de fazer isso. Segundo as palavras de Lucas, você conclui o quê? Judas estava ou não neste momento? Quando Jesus diz: eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Alguns líderes religiosos, alguns líderes de seitas de controle mental, insistem em dizer que Lucas não escreveu na ordem certa, ou como se Lucas não soubesse o que estava falando. Será que Lucas tinha qualificações para escrever o que ele escreveu? Vamos ver. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Compare Lucas com qualquer líder religioso que exista nos dias atuais ou em qualquer época que você imagine. Lucas dizendo assim, é como se fosse um prefácio da sua escritura, do seu evangelho. Visto que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram, conforme nos foram transmitidos pelos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, a Lucas, pareceu-me bem, depois de uma investigação cuidadosa a respeito de tudo, desde a sua origem, escrever-te uma exposição ordenada, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças plenamente as verdades em que foste instruído. Será que Lucas era vamos colocar aqui um termo bem simples, né? Um escritor lambão, que não sabia o que falava? Veja que ele pesquisou, ele analisou de forma ordenada, ele pesquisou e investigou pessoas, entrevistou pessoas que conviveram com Jesus e foram testemunhas oculares. Será que Lucas não sabia o que estava falando? Mas ainda tem mais, que qualifica Lucas. Vai aí na sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lucas faz parte de toda a Escritura, não faz? Toda a Escritura é inspirada por Deus. O livro de Lucas
é inspirado por Deus? Seus líderes religiosos são inspirados por Deus? A quem você dá mais crédito? A Lucas inspirado por Deus ou os líderes religiosos? Julgue você mesmo. É você que vai julgar isso. Mas tem mais. Quando fala que é inspirado por Deus, olha o que isso quer dizer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim: Mas antes de tudo, saibais que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nenhuma profecia jamais teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus impelidos, ou conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Lucas, escritor do Evangelho, escreveu um livro que faz parte de toda a Escritura que foi inspirada, portanto ele foi movido pelo Espírito Santo. E quando ele diz que a mão do traidor estava com Jesus na hora da passagem do pão e do vinho, então Lucas foi movido pelo Espírito Santo para dizer isso. A quem você vai dar ouvidos? A doutrinas de homens, a tradições ou as santas escrituras inspiradas por Deus? É você que vai julgar. Agora, caso você decida, e que isso fique claro, e agora eu vou falar a verdade com bastante firmeza, se você decidir que é a seus líderes religiosos que você vai ouvir, então você está ouvindo a voz de estranhos e não a de Cristo, conforme ele diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz do ladrão, aquele que veio para roubar, matar e destruir e que rouba as ovelhas de Cristo, esse ensina coisas diferentes do que a Bíblia ensina. Mas se você prefere a voz de Cristo, feliz é você, porque Jesus disse que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu quero felicitar você, quero elogiar você que prefere o ensinamento da Bíblia ao ensinamento de homens. Respondendo à pergunta que vimos aqui então, Judas estava ou não durante a refeição noturna do Senhor? É você que vai julgar isso à base do texto que nós lemos. Lucas, capítulo 22, versículos 19 ao 22. Vimos também as qualificações de Lucas em Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vimos que o Evangelho de Lucas faz parte do que 2 Timóteo 3,16 chama de toda a Escritura que é inspirada por Deus. E conforme diz 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21, Lucas foi um dos escritores que foi movido pelo Espírito Santo. E, para finalizar, Jesus chama de hipócritas aqueles que preferem ensinamentos de doutrinas de homens à verdade da palavra de Deus. Eu espero que você tenha tirado proveito dessa informação, dessa sessão de perguntas bíblicas respondidas. Perdoe se talvez soou um pouco fervorosa a forma de falar, né? Talvez tenha falado com um pouco mais de veemência, mas essas verdades precisam ser ditas porque causam indignação, ficam entalados quando, pelo menos quando eu vejo que algumas pessoas, muitas pessoas, preferem se apegar ao que o seu líder religioso ensina, ao que um homem ensina, do que aquilo que Deus ensina na sua palavra. Isso é de causar indignação, é de causar asco, causa aflição no coração. E é por defender as verdades da Bíblia, que eu espero que você saiba disso, que eu venho até aqui trazer estas informações para você, por amar a verdade da palavra de Deus. E saiba que por causa disso, muitos, por defender a verdade, muitos são expulsos das suas religiões, do seu meio, e são odiados. Mas Jesus disse que isso iria acontecer. Por causa do nome dele, muitos seriam perseguidos, muitos seriam difamados por ensinar o que a Bíblia ensina. Contrário ao que os líderes humanos ensinam, alguns são chamados de apóstatas, alguns são os membros da religião, não falam mais com essas pessoas. Por quê? Porque eles são perigosos para os outros membros. Porque se os outros membros ouvirem essas pessoas, eles vão acabar dando mais atenção à Bíblia do que os líderes humanos. E os líderes humanos não querem que você dê atenção à Bíblia.
Eles querem que você dê atenção às ideias deles. Por isso, eles expulsam os que ensinam as verdades. É por isso que eles dizem que você não pode falar com este que está ensinando a verdade, mas cabe a sua responsabilidade, é você que vai decidir. Eu me apego à verdade da Bíblia ou às ideias de homens, contrário à Bíblia. Julgue você mesmo. Foi um prazer trazer essa mensagem para você. Até os nossos próximos vídeos.